Queridos, eu gostaria que você se prestasse bem atenção, porque o diabo ele é perito a reverter aquilo que nós falamos, tá? Nós como líderes, nós vamos expor para você a palavra de Deus, expor para você a área física sobre o sexo. Você tem todo o direito, se não quiser participar, você tem todo o direito para sair, ninguém vai ficar chateado. Eu falei para Deus, eu quero ter liberdade de falar o português claro, sabe por quê, queridos? São muitas famílias que estão sendo destruídas por falta de conhecimento. A Bíblia diz, o meu povo é destruído porque falta-lhes o conhecimento, amém? Então estou aqui com um peso de responsabilidade muito grande e revoltadíssima com o que eu encontrei em livros e internet, falando certas coisas que depois nós vamos fazer o fórum. Então eu estou vendo que o diabo está de todas as formas querendo deturpar aquilo que Deus fez de tão belo, de tão lindo, que é o sexo, né? Então agora eu me coloco, Senhor, diante de Ti, para que o Senhor possa me usar como instrumento, Pai, para trazer para as Tuas filhas alegria, Senhor, sexual, porque sabemos que o sexo foi o Senhor que fez, está lá na Tua palavra, porque o Senhor queria que a família, que o homem e a mulher casado fosse feliz. Muito obrigado, Deus, e me usa, em nome de Jesus. Prepara o coração e o ouvido das minhas irmãs, para que possa entender e não inverter aquilo que nós estamos falando, Deus, em nome de Jesus, amém, querido? Amém? Então vamos lá, eu vou tirar o óculos e pôr o óculos, que eu não enxergo com óculos, e eu quero ver a carinha de vocês, eu não enxergo de longe. Então você não fica assim nervosa não, de ver eu tirar e pôr, viu? Então nós vemos que o sexo, querido, é um presente de Deus. É verdade ou é mentira? O casamento. O casamento. E muitas vezes as pessoas estão deturpando esse presente de Deus, sabe? As pessoas estão deturpando aquilo que Deus deu para nós, para ser bênção e não ser maldição. Então eu gostaria que você entendesse isso. Tem muita mulher que acha que o sexo é um peso para o casamento. Não é peso, é presente de Deus. O sexo é um presente de Deus para nós. E nós vamos começar a discorrer aqui e falar, e você vai entender que Deus, Ele não dá nada ruim. Deus dá o que Ele tem de melhor. E Ele deu para o homem e a mulher, o casal, para sentir o prazer sexual. E é maravilhoso quando você consegue, de acordo com a palavra de Deus, junto com o seu marido, você consegue sentir esse prazer que Deus deixou para nós, amém? Então nós vamos estar passando ali. Muitas pessoas, elas não têm aproveitado esse presente, e feito desse presente não uma bênção, mas uma maldição. Quantas mulheres que fazem do sexo uma maldição, né? Eu não quero, eu estou doente, eu não posso. Faz logo, vai, estou cansada. Quantas pessoas não fez isso algum dia na vida e não sente esse prazer que Deus deu para nós? Eu gostaria que você abrisse a Bíblia, se você tiver com a Bíblia aí, em Provérbios capítulo 5, versículo 17. Quem achar pode ler bem alto aí para mim. 5:17. Quem achou esse versículo pode ler bem alto. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não, 5:17? A 19, até o 19. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos. Não, Provérbios, eu falei salmos? Provérbios. Fé não, é Provérbios, eu falei errado, que eu estou nervosa. Tá lá, ó. Eu estou nervosa, imagina a pastora nervosa. Mas querido, é um peso terrível aqui.
para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. O que é isso? É sexo na Bíblia. É Deus falando para que o homem e a mulher fossem felizes. E Deus, querido, quando Ele criou nossos corpos, Ele criou nossos corpos com locais que tragam prazer para o homem e que traz prazer para a mulher. Se o sexo fosse pecado, Deus não ia colocar em nós certos locais para que nós tivéssemos prazer. E ontem eu conversando com uma irmã, eu estou chocada com as coisas que a gente descobre quando você para. A irmã disse assim: olha, pastora, quando eu me converti, as irmãs lá da minha igreja diziam assim: olha, quando você vai ter relação sexual, você repreende o demônio que está em cima de você, porque o teu marido, aquele desejo dele é um demônio. Então você repreende aquele demônio que está em cima de você. Verdade. Faz 5 anos. 5 anos que aconteceu isso. Ela quase perdeu o marido dela, mas ainda bem que ela não deu ouvido a essas irmãs. E essas irmãs todas perderam o marido dela. E a outra dizia assim, sabe que as irmãs que se dizem irmã de oração santa, a outra dizia assim: ó, eu quando eu faço sexo, eu tenho uma saia que tem um buraquinho na frente. Eu não fico nua diante do meu marido porque é pecado. A irmã está aqui há 5 anos atrás. Então, queridos, é isso que muitas vezes nós ouvimos. E Deus não quer isso. Deus quer que você sacie, que você sinta prazer. É muito bom com o teu marido. Fora do casamento é maldição, mas dentro do casamento, com o homem que Deus te deu como marido, é bênção. E nós vemos as pessoas deturpando essa bênção que Deus tem colocado na família. Quando os primeiros pais nossos, Adão e Eva, quando eles tiveram um relacionamento sexual, não foi pecado. Deus tinha abençoado. Deus disse: crescer e multiplicai. Então naquela época a igreja foi crescendo. A igreja católica na Idade Média ela dominou o mundo. Ela ensinava que sexo era pecado. E muitas vezes você foi ensinada, as pessoas de mais idade um pouquinho foram ensinadas que é pecado. O sexo é pecado. Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden por causa do sexo. É mentira do diabo. Deus expulsou do jardim do Éden por causa da desobediência. A maçã não é o sexo que o povo diz, não. O sexo é abençoado por Deus, né? Então a razão que o sexo ele é uma dádiva de Deus para os casais, e a razão porque o sexo é divertido, prazeroso, maravilhoso, porque representa o reflexo da bondade amorosa de Deus, como uma dádiva para nós governarmos e desfrutarmos dele. Quem é solteira não fica assim pensando, mas já se prepara para o casamento. Quem é casado procura desfrutar. É maravilhoso, queridos. Estava vendo as perguntas ali. Tem muitas irmãs que nunca sentiram prazer. Você não aceita isso para a sua vida, não. Você ora. Orar na hora do sexo? Pode? Pode. Você pode orar pelado no banheiro. Você pode orar com o teu marido fazendo sexo para você, porque Deus está ali. Se o sexo ali está sendo abençoado por Deus, eu quero sentir esse prazer. Talvez, querida, você precisa de um tratamento médico, de hormônio. As mulheres que entram na menopausa, ou às vezes moça nova, está com o hormônio um pouco baixo e precisa ser tratado, porque não é normal a mulher sentir prazer. Tem mulher, queridos, que ela não sente prazer porque o marido é egoísta. Então ora a Deus: Deus, muda o coração do meu marido, muda o meu marido, faça com que ele me espere. Tem marido que apressar, papum, e a mulher fica... Eu vou falar português claro, não fica escandalizado, hein? Não fica. Eu tenho coragem.
coragem, porque você não vê quase na igreja isso. Falei, Deus, eu tenho coragem. Eu fui um dia com a turma lá no Golfinho, um grupo pequenininho, e falamos português claro mesmo, querido, que isso está sendo a causa de destruição de muito casamento. O sexo é maravilhoso, é uma bênção de Deus, mostra a bondade de Deus para a nossa vida. Deus quer que você sinta o prazer na área sexual. Não é bom que o homem viva só. Deus criou uma mulher linda para ele, que foi Eva. Por que será? Por que Deus diz crescer e multiplicar? Vai multiplicar como? Fazendo sexo. Como é que Deus ia mandar fazer uma coisa que era pecado? Sexo não é pecado no casamento. Presta bem atenção, no casamento. Vamos lá, querido. Amém, querido? Muitas vezes você não tem aproveitado esse momento. Não tem aproveitado esse momento. E esse presente de Deus é feito dele como uma bênção, mas é um sacrifício. Tem dia que dá vontade de chorar mesmo, não dá? Tem dia que você está tão cansada. Aí você toma aquele banho, ai, hoje eu vou deitar, vou dormir gostoso. Aí o maridinho, e aí? Como é que é? Outra vez, poxa! Ah, eu não quero. Não é sacrifício, não. Fala, Jesus, eu quero. Você não é dona do seu próprio corpo, a Bíblia diz. Daqui a pouco eu vou falar um negócio que eu fiquei, meu Deus, eu não sabia disso. Eu contei para a Rita, contei para a Ivete, eu não sabia disso. Você sabia? Já vou até antecipar, seria lá no final, mas eu vou passar para o início. Que cada gota de esperma do homem contém 300 milhões de espermatozoides. 300 milhões. E o homem leva de 40 horas, não, de 28 a 46 horas para fabricar espermatozoide. Quando a mulher, hoje eu não quero, amanhã eu não quero, vai ficar pesado. Fica de 500, de 1 mês a 2, 3 meses para ter relacionamento sexual. Isso é sério, que a gente está rindo, mas é muito sério. Então você não tem aproveitado, você acha que é o sacrifício. Um dia eu já contei para as irmãs, eu estava no ônibus, e tinha um baiano no ônibus falando com o outro bem alto. Pô, rapaz, a mulher nunca quer, e alto no ônibus. Um dia está com dor de cabeça, outro dia está com dor de barriga, outro dia está com dor nas pernas. Eu vou arrumar outra mulher, porque não dá. No ônibus. Se você negar para o teu marido, se você fazer do sexo um sacrifício, o diabo vai pôr uma mulher na frente dele, bonita, porque o diabo ele sempre põe algo bonito na frente, para depois destruir aquela vida. Então, queridos, faça do sexo um prazer. Peça para Deus. Deus, às vezes, você está casado ainda em lua de mel. Quem está em lua de mel aqui? Está lua de mel? É gostoso, né? Lua de mel. Às vezes você está desanimado. Olha, eu estou com 30. Pois não vai falar com meu marido, hein? Eu falei na reunião de pastoras, o dia de mulher de pastor. Eu não sei o que elas foram contar para os maridos do marido. Pastor, a pastoreira. Aí meu marido, o que você falou para as mulheres? Eu estou com 36 anos de casado. Agora está mais gostoso ainda. Ó, 60 anos. Você sabe que Deus quer que você sinta prazer. Prazer. E não faça do sexo um sacrifício, uma maldição. Viu? O sexo é aprovado pela palavra de Deus. Casados e aprovados, porque hoje está um horror. Eu estou escandalizado. Eu disse para o meu marido, eu não acredito, pastores escrevendo isso. Pela internet você vai achar pastor dizendo que você pode tudo. Você vai encontrar livro com livro, que eu estou com ele aqui, que eu estou escandalizada. Eu vou pegar esse livro, é do pastor americano, com que ele fala ali que pode tudo, não pode tudo, pode aquilo que Deus aprovou, que não faz mal para o nosso corpo.
a Ivete e a Marta vão trazer aqui a parte física. A Rita, Deus mandou a Rita fazer retiro. Falou, pastora, eu vou procurar, foi ela, né, Estelinha, Rita. Vou procurar umas imagens. Falei, bem chocante, queridos. Quando eu estava olhando ali, eu falei, misericórdia. Mas é chocante para você entender que Deus quer algo abençoado por Ele e não amaldiçoado. Que o sexo é bênção e não maldição. Pecados antes do casamento vezes arrependimento. Muitas vezes, querida, você não era cristã, você cometeu tantas coisas erradas, né? Antes do casamento. E o diabo faz você carregar esse jugo pesado. E muitas vezes você não consegue ter prazer com o seu marido. Porque quando você vai dormir com ele, você lembra aquilo que você fez no passado. Ou você achou mais gostoso, o diabo trabalha na mente, ou você então se culpa. Mas a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa o pecado, encontra a misericórdia de Deus. Eu estava lendo um casal, pastores que trabalham nessa área de sexo, se aconselhavam muito. Mas a mulher, ela ajudava o marido, mas ela não tinha prazer nenhum. E ela fugia do marido dela. E o marido dela começou a orar. Ele não entendia por que aquilo. Sabe o que aconteceu? Que um dia Deus deu um sonho para ele. E mostrou para ele que ela, quando o conheceu, ela já era cristã. E ela estava namorando com ele. Ela teve um relacionamento sexual com outro homem. E aí, ele falou para ela, Deus me mostrou isso, é verdade? Ela falou, é. Aí foi um Deus nos acuda, porque ele ficou revoltado, porque ela escondeu dele. Ela dizia, eu tinha vergonha de contar para você. Então eu não tinha prazer, porque toda vez que eu ia para a cama, eu lembrava que eu estava escondendo algo de você. Mas já tinham 15 anos de casado. Mas naquele momento, eles procuraram socorro espiritual. Nós precisamos muitas vezes, queridos, procurar socorro espiritual, socorro médico. Naquele momento ela se arrependeu e ela começou a ter prazer no sexo, com 15 anos de casado. Então precisa haver, querido, arrependimento, né? A masturbação, várias pessoas perguntaram se a masturbação era pecado, né? Então no casal, às vezes, a pessoa era solteira, ela acostumou a se masturbar. E para a pessoa se masturbar, não é só, entendeu? Para a pessoa sentir prazer, não é só não, mas está aqui, ó. A partir do momento que está aqui, viu? Você peca. Você não vai pensar que é com o teu marido. Agora você com o teu marido, tome cuidado para ele não ficar viciado. Tem as carícias preliminares que pode, querido. Ai, Deus. Sai daqui, Tatiana. As carícias, não, minha filha, a mãe não vai ficar com vergonha de você não, porque é Bíblia. Olha, as carícias preliminares você pode fazer. Não existe robô, papum. Tem que ter umas carícias preliminares. Mas a masturbação que eu estou falando aqui é aquela que você faz fora do casamento. É pecado, sim, você fazer fora do casamento. Porque você precisa pensar. A partir disso você peca. Peça para Deus, Deus me ajude. E eu preciso do teu socorro. O negócio é difícil, Jesus. Ou manda o marido para mim ou me acalma. Ou apaga esse fogo. Porque olha, fora do casamento é complicado ter esse fogo aí, queridos. É complicado, viu? Mas Deus, Ele é tremendo. Ele é o Deus que comanda a nossa vida. Se você colocar a tua vontade e teu desejo na mão dEle, Ele comanda, né? Hã? A pessoa que se masturba, ela vai acabar entrando numa situação onde ela vai viciar o corpo. Então a pastora Rosa está falando, é verdade. Sexual, ela não vai conseguir ter o prazer com o sexo normal. Então, é tomar cuidado para não ficar com o corpo viciado na masturbação. Porque às vezes começa, e o diabo sempre quer que faça coisa errada, né? Aí começa com masturbação, depois o homem ou a mulher não sente mais prazer no ato sexual, na penetração do ato sexual.
Porque o diabo, ele quer destruir essa área, queridos. Ele quer detonar mesmo, né? Então nós temos que tomar cuidado. Tomar cuidado. Mas ele, às vezes, fora do casamento, antes do casamento, tem que haver um arrependimento. Viu? Outra coisa, pornografia. Tem casais. Masturbação, às vezes a pessoa fica cativa a essa masturbação e Paulo fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Às vezes você torna isso um cativeiro na sua vida. Além do que a palavra masturbação, ela vem de uma palavra que quer dizer masturbares, sujar-se com as mãos. Entenderam? Então não fazer disso um vício. Mas as preliminares, né? Então, my God. Pornografia. Queridos, tem casais cristãos. Eu já conheci casais que ensinam para a família, que ensinam sobre sexo, e na casa deles, antes de ele ter relacionamento sexual, eles tinham que assistir um filme pornográfico. Queridos, isso é pecado. Você está tendo prazer porque você está vendo o outro fazer. Não precisa disso. Deus já deu locais para você, sensíveis, que quando é tocado pelo marido ou pela esposa, ele vai sentir prazer. A pornografia é sujeira. De quem mesmo que me falou aí que era a palavra pornografia? Alguém me deu a tradução? Foi a Ivete? Cadê a Ivete? Não, alguém me deu a tradução. E eu esqueci da palavra, que é a palavra pornografia. Mas você assistir um filme pornográfico é lixo entrando na tua mente, entrando dentro da tua casa, no seu leito matrimonial, que a Bíblia diz que tem que ser um lugar santo, né? Então, para que eu vou precisar de pornografia? Se eu tenho meu marido do meu lado, você tem o seu marido do teu lado, não precisa. Isso é coisa do diabo na mente da gente, querido. E os crentes estão doentes, viciados, porque o diabo faz você ficar viciado. Eu comecei com essa moça, ela dizia: meu marido não sente prazer enquanto não assistir o filme pornográfico, que leva também ao adultério. Tem criança grande aí? Não, né? Se tiver uma criança que entende, por favor, mãe. Tá bom? Incesto é sexo com alguma pessoa da família. Muitas vezes você foi abusada em criança. Nós tivemos esse dia na tarde com Deus, e Deus mandou que eu fizesse um apelo assim. Uma pessoa veio chorando para frente, pois ela falou comigo: eu fui abusada pelo meu irmão. Tá valendo? Até sexo com sogro e sogra é incesto. Tem pessoas que têm sexo com o sogro ou com a sogra. Incesto com alguma pessoa da família, é sexo com alguma pessoa da família, irmãos, pai. Isso é incesto. E talvez a pessoa teve uma experiência antes do casamento. Eu tratei de uma mulher, querido, ela devia ter na época uns 36 anos, não, uns 40 e poucos anos. A filha dela foi minha aluna na faculdade. E ela falou: pastora, eu queria que a senhora orasse pela minha mãe. Minha mãe é crente há 10 anos. Minha mãe largou do meu pai, não quer meu pai de jeito nenhum. E aí eu chamei aquela mulher, fui conversar com ela. E perguntei: por que, filha, que você largou do teu marido? Porque eu odeio homem. Eu tive 3 filhos, mas odeio. A hora mais difícil para mim é o momento do sexo. Eu não gosto, eu não quero, eu odeio homem. Aí eu comecei a conversar com ela: mas por quê? Por quê? E ela foi abusada pelo pai dela. E quando ela começou a me contar, o pai dela já tinha morrido. Ela estava numa prisão da mente dela, por causa de lembranças do passado. Ela nunca teve prazer. Ela tinha, acho que 20 e poucos anos de casada, nunca tinha tido prazer com o marido dela.
E eu falei, você vai ter que perdoar o teu pai já morreu, ele não vai ouvir. Mas é uma legalidade que você está dando para o diabo. Vamos orar agora e dizer para Deus, Deus, eu perdoo meu pai. Você quer perdoar o teu pai? Ela não respondeu. Falei, vamos orar? Vamos pedir? Ela começou, Jesus, eu quero, e não conseguia falar o nome do pai dela. O demônio pegou aquela mulher. Ela estava com legiões de demônios por causa do incesto, quando ela era criança, do abuso sexual do pai dela. Levou-se quase 2 horas para aquela legião de demônio ir embora. Sabe o que aconteceu depois? Ela saiu dali, pegou um táxi, pegou o marido onde estava, na casa da mãe dele, levou o marido para casa e me ligou, pastor, eu estou em verdadeira lua de mel. Porque ela perdoou, porque as lembranças do passado não fez mal. Quantas pessoas estão aprisionadas com lembrança do passado? Mas Jesus está aqui nesta noite. Hoje eu vou dizer para você por que Jesus falou para mim que as mulheres precisavam de cura. Quando eu estava preparando esse estudo, o Senhor falou para mim, tem muita mulher doente, filha, nessa área sexual. Tenha coragem e fale a verdade. Por isso nós estamos aqui. Nós nem deixamos para falar amanhã, porque hoje vamos ser tratados. Amanhã vai ser assim, navegar no oceano do Espírito, curada, com a pastora Marilda falando sobre relacionamento familiar. Amém? Então, nós vemos que precisa de... O que precisa? Arrependimento. Para você ser curado, precisa de arrependimento e você entender que Deus te perdoou. O diabo é acusador, mas Deus é perdoador. Eu tratei de uma moça, eu era nova convertida, eu devia ter uns 4, 5 anos de crente. E eu me lembro que eu a conhecia desde o primeiro dia que eu aceitei Jesus. No primeiro dia que eu fui na igreja, Assembleia de Deus lá do Campo Grande, a Tatiana era bebezinho, 3 meses, chorava. Eu não podia ficar dentro da igreja. Então eu ficava no vitrô assim, ó. No vitrô com a Tatiana para lá e para cá, e assistindo o culto. Aí chegou essa irmã, jovem ainda, devia ter uns 18 anos. E ela disse assim, olha, se eu tivesse agora um revólver, eu falava assim, eu matava aquele pastor. Nova convertida, que isso? Queridos, ela era filha de pastor. Ela era tão revoltada de ver o sofrimento do pai dela como pastor, que ela se desviou. Aquele dia foi o último dia que aquela moça foi na igreja daquela época. Ela se desviou. Mas essa mulher aprontou tanto. Você vai ver na cadeia, você vai ver em vários lugares, os filhos de pastor, muitos estão lá. Filho de crente, estão lá na cadeia. Porque muitas vezes tem o sofrimento dos pais, ou a mãe obriga, o pai obriga a ser crente, né? E essa mulher foi assim, e ela foi garota de programa. Depois ela voltou para a igreja, se arrependeu, casou e teve 2 filhos. E um dia, 3 horas da manhã, ela ligou para casa e falou, pastor, pelo amor de Deus, me atende. Com a Helena, eu não era pastora. A minha mãe falou, que foi, irmã? A gente era muito amigo. Por favor, venha me socorrer. Nós chegamos na casa dela, ela morava naqueles prédios ali no Sabuó, no 9º andar. Ela disse assim, a noite inteira o diabo falava na minha cabeça assim, se atira, se joga, se mata, porque Deus não vai te perdoar nunca. Se mata. E ela falou, pastor, foi uma luta para eu me controlar e não me jogar do 9º andar. Sabe por quê? Porque o diabo estava acusando. A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa encontra a misericórdia de Deus. Não importa o que aconteceu no passado, você hoje foi lavada e remida pelo sangue de Jesus, querido. Aceita o arrependimento e o perdão de Deus, para você ficar livre de traumas. Tantas mulheres têm feito do ato sexual um sacrifício, porque estão traumatizadas por abusos ou por coisas que fizeram no passado. Mas Jesus está aqui hoje e quer perdoar você, amém? Então nós vemos também que às vezes
Você é traumatizada por causa de palavras que o teu marido falou para você. Se é uma mulher fria, uma mulher gorda, uma mulher magra, uma mulher fedida, teu marido fala isso. Você não me satisfaz, você não presta para nada. E ela toma para si essas palavras. A mãe diz para ela assim: você não presta, você nunca vai ser feliz, você vai viver sozinha a vida inteira, você nunca vai ter alguém para te amar. E aquelas palavras vão entrando no coração, palavras de maldição, queridos. Palavras de maldição vão entrando no coração. E você começa então a ficar presa. Você não consegue ter o prazer sexual que Deus preparou para você. Mas hoje Jesus está aqui, querido, para tirar os seus traumas, para curar você, para libertar você. Se eu não vou pedir isso, mas se eu pedir para as pessoas levantarem a mão hoje, a gente está descobrindo coisas do passado. 50% das mulheres vão levantar a mão que foram abusadas na infância. Glória a Deus que a pedofilia hoje está sendo assim combatida de uma forma tremenda. Então agora, se uma criança é abusada, ela tem força para dizer para a mãe: olha, e o cara vai preso. Naquela época te matavam, ou a mãe dizia: eu vou te matar se você falar que teu pai fez isso. Então, queridos, esses traumas precisam sair da nossa mente, para que você fique livre, sabe? Essas palavras de maldição dos seus pais, do seu marido, você é o melhor de Deus. Você é a obra-prima criada por Deus. Você é feia se quiser, com todos esses coisas aí que a cosmética tem, né? Os cabelos, a Beth falou que é diabetes, que os cabelos dela eram assim. Hoje tem esse cabelo bonito, né? Então, você pode fazer um regimezinho, você pode fazer um monte de coisa para você ficar bonita. Então não aceita isso na sua vida, viu, queridos? Maridos, amantes e amigos. Tem aquele versículo, Rita, coloca para mim aquele versículo lá, que o seu marido, antes de ser seu amante, ele tem que ser seu amigo. Sabe que amigo? É andar lado a lado com ele. Mesmo que eu não queira, que eu não goste de futebol, meu marido não gosta, graças a Deus. Mas se ele gostasse, é tão bom ficar sentadinho, esse é mesmo, bom, para o marido ver que você está ali do lado dele. Entendeu? Fazer as coisas que ele gosta. Fazer uma comidinha gostosa, tá lado a lado, andar, conversar, andar. Esse negócio de carro agora, é o marido lá, só de carro. Depois quando desce, marido lá na frente e a mulher lá atrás. Não, deixa o carro em casa, vai passear de mãozinha dada na praia. Eu acho que a pastora Deise faz isso, ela é toda queimadinha, com o pastor Ricardo, passeando de mãozinha dada. Amigo, o teu marido, antes de ser teu amante, tem que ser teu amigo, querido. Sabe? E amante, ele tem prazer de deitar com você, tá? Tem que ter prazer. A sua boca é muitíssimo suave. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado e tal é o meu amigo, ó filhas de Jerusalém. Isso aí está em Cantares. Está falando do amor, né? De uma esposa pelo marido. Ele tem a boca, né? Suave, né? Sua boca é suave, é gostosa, você pode beijar à vontade. Ele escova dente, você também escova dente. A boca limpinha. Mas antes de tudo isso, ele tem que ser o teu amigo, você tem que ser amiga dele. Então, queridos, não se esqueça disso, não é inimigo. Hoje os casais dentro do lar estão parecendo dois inimigos se degradando, se matando. E depois como é que você vai para a cama com ele se você brigou tanto? Ele brigou tanto com você, ele briga, então Jesus, olha, toma conta dele, transforma ele, fecha a tua boca, deixa Deus trabalhar com ele, mas seja amiga do teu marido. Seja aquela mulher que ele tem prazer de chegar em casa, queridos, e encontrar o homem, a mulher, ele tem prazer de chegar em casa, encontrar a mulher bonitinha, cheirosinha, alegrinha, felizinha, porque o marido está chegando em casa. Eu vou para casa porque tem uma amiga em casa me esperando. Eu tenho uma esposa em casa me esperando. Eu tenho uma cama gostosa hoje, limpinha, cheirosinha.
me esperando. Nós temos que ser amigos. Temos que ser amantes. Daqui a pouco eu vou chegar lá. Minha vontade é já falar correndo, né? É isso aí, é agora. Amante. Como? Amante. Muda aí pra mim. Para você ser amante, ele tem que olhar para você e te desejar. Aí ele chega em casa, do serviço, e vai tomar banho. Quando chega na cama, você está com a camiseta do político. Aquelas bermudonas desse tamanho. Ele vem lá de fora, viu umas mulheres lindas no ônibus, ou passando na rua, cheirosa. E ele encontra você toda largada, cheirando bife. Tem que ser cheirosa, sabe? Limpinha. Às vezes o marido está mais para lá do que para cá. Por favor, não fique escandalizado. Deus quer que você seja feliz no sexo. Aí você põe uma roupa provocante, uma camisolinha, e diga: bem, você acha que eu engordei? Não, você está magra. E ele continua lá na televisão, na internet. Está lá na televisão. Ai, bem, eu estou tão cansada. Faz um carinhozinho. Passa de novo. Para lá. Passa de novo. Isso chama provocar, né? O homem, ele deve ser provocado. Tem homem que precisa. Tem homem que você não pode nem trocar de roupa perto dele. Você está pondo a camisola. Aí você se tranca no banheiro, porque você está tão cansado. Hoje não, vou trocar no banheiro. Aí você troca. Você já está debaixo das coxas. Quando você pensa que ele está dormindo, ele olha para você. E aí? Não. Agradeça a Deus que ele fala. E aí? Porque tem tantos que não falam nem aí. Vira para lá, sai para lá. Eu estou aconselhando mulheres que dizem que quando chega perto do marido, que encosta nele, ele vai para lá. É meses sem sexo. Isso é anormal. Isso é anormal, querido. Hã? Já contei. O homem deve ficar embriagado pelas suas carícias. Já aconteceu isso com você e teu marido? Eu duvido que ele vai procurar lá fora. Eu vou descobrir aqui uma frase que eu coloquei aqui, que falaria: aí, você já traiu a tua mulher? Eu? Traí minha mulher? Se eu tenho um Cadillac dentro de casa, eu vou procurar um Fusquinha lá na rua? Sabe por que ele acha que ela é uma Cadillac? Porque ela é uma mulher que satisfaz ele na cama. E nós temos que satisfazer nosso marido na cama, querido. Tem que satisfazê-lo. Ele vai ficar tão bonzinho quando ele consegue o auge. Uau! A Tatiana tinha uma vizinha, só que aí era pecado, que era amante. Ela tinha uma vizinha, o homem que morava no apartamento do lado da casa dela. E ele levava amante. Um dia a Tatiana com o Marivaldo acordou assustado, que era uma grita, um gemeção. Meu Deus, que isso? E não sabia se alguém estava morrendo. Eram os dois lá, meu filho. Gemia que os apartamentos todos escutavam. Mas era com a amante, não era com a mulher. Então, queridos, vamos dar prazer para o nosso marido. Vamos deixá-lo feliz, satisfeito. Ele também tem que deixar você feliz. Mas, pastora, ele não me procura mais. Para que existe um joelhinho? Para você orar. Para que existe uma boquinha? Para você conversar. Qual o seu problema, querida? Às vezes é problema físico, que a Ivete e a Marta vão falar. Às vezes o homem está com problema físico e tem vergonha de contar para você. Ele tem vergonha de falar. Mas você tem que ser amiga suficiente para ele entender que ele precisa de um tratamento. Você também que não sente prazer, que não sente desejo. Deus não fez você para ser sacrifício, para ser bênção, prazeroso. Então o que está faltando em mim? É hormônio. A gente entra na menopausa, tem que tomar hormônio. Porque o libido da mulher na menopausa, ó. Então você tem que fazer um tratamento. Entendeu, querido? Porque
é prazeroso. Muda aí para mim, Rita, consegue mudar mais um pouco? Então, queridos, Deus quer que você seja feliz. Teu marido tem que ficar embriagado com as suas carícias. Você vê que ele está perdendo assim a vontade? Vamos ver, comprar uma camisolinha bonita. É engraçado, tem gente que só gosta de dormir de camisola confortável, né? Calcinha confortável, é aquele calçolão. Tem homem aqui não, né? Então, querida, você pode pôr uma bonitinha, depois você vai dormir, vai pro banheiro, toma seu banho. Ninguém vai ver, porque você já pôs a camisola confortável, já vai dormir, a calcinha confortável, mas ele não vai ver aquele calçolão em você, ele vai ver algo assim sensual, que vai provocá-lo. Tá entendendo ou não? Sim ou não? Sim! Tá gostando ou não? Sim! Eu tô vendo umas irmãs com as caras feias pra mim, ó, vai tratar com Jesus comigo. Muda aí, Rita, por favor. Já passou, já falei. Ela tá vendo as perguntas lá, né? A igreja e o sexo. Queridos, a igreja tem muita vergonha, a liderança tem muita vergonha de ensinar sobre sexo para as ovelhas. Nós, pastores, não podemos mandar em você, viu? Nós estamos ensinando a palavra no fórum. Vocês vão ver, a maioria das pessoas, as perguntas são as mesmas, mas nós não podemos mandar em você. Entre quatro paredes é você e seu marido. Nós só vamos mostrar para você o que a Bíblia diz, o que a medicina diz. Você vai ver as fotos ali, você vai ficar chocado. Então, a igreja, ela tem que passar a verdade para você, ensinar a palavra, mas eu não posso obrigar. Você tem o direito do livre arbítrio. Não vai chegar para o teu marido e dizer: a pastora Helena falou que pode ou que não pode. Ele vai me matar. A Bíblia diz. O que a Bíblia diz, a Bíblia diz. Agora tem coisa que a Bíblia não diz. Vai do Espírito Santo com você. Amém? Então, Deus jamais criaria sexualidade, o prazer, para depois condená-los como pecaminosos. Então, queridos, o sexo no casamento não é pecado. E muitas vezes as irmãs, os irmãos, como eu já disse no início, quer mostrar que é pecado. Não é. A igreja não pode interferir no seu relacionamento sexual. Eu posso ensinar. Deus está aqui, ó, a palavra de Deus está aqui. Obedece quem quer e obedece quem não quer. Tem coisa que não está aqui na palavra. Tem coisa que não está aqui. Você não tem uma base bíblica para dizer sim ou não. Aí vai ficar você, Espírito Santo. Bíblica não, mas secular, medicinal tem, viu? Vamos lá, Rita, muda para mim. A vida sexual dos casais, ela é abençoada por Deus. Então agora, o que o sexo significa para o homem? Deixa eu mostrar para você por que você, o homem, tem tanta vontade, tem tanto prazer na área sexual. Então o sexo, ele satisfaz o seu instinto sexual. Todas as pessoas, do macho ou fêmea, tanto animal como não animal, elas têm um instinto sexual. O macho tem um instinto sexual. E o homem, ele tem esse instinto, como eu já falei para você. Ele tem necessidade do sexo, por isso que você não pode negá-lo. Ele tem essa necessidade. O homem tem causas físicas, como eu já falei para você, do espermatozoide, que é fabricado, ele precisa pôr para fora. Ele vai pôr com outra mulher ou com você? É com você, não é verdade? Outra coisa, o sexo satisfaz o seu senso de masculinidade. O homem, quando ele consegue se satisfazer a mulher na cama, ele tem esse senso de masculinidade, né? Avivado. Eu consegui. Sou homem. Quando ele não consegue, querido, presta atenção. Não sei o que está acontecendo, está todo mundo olhando para fora. Está morrendo alguém lá fora? Não? Tem alguém morrendo lá fora? Não? Então vamos voltar aqui para mim. Eu já até me perdi. Tá.
Então vamos assim, prestar um pouquinho de atenção, querido. Satisfaz o seu senso de masculinidade. Você imagina o homem dormindo com a mulher dele, só ele sente prazer, mulher não. Você não pode fingir, mas você pode ser agradável para ele. O homem deve se sentir impotente quando ele vê que ele não consegue. O homem que ama a esposa, ele se sente impotente quando ele não consegue agradar a mulher na cama. Então, queridos, você tem que mostrar para ele que ele é macho. Tu é? Legal, hein? Se não for legal, vai orar. Ora. Porque Deus tem poder. Tem muito homem que está judiando da mulher. E você não pode largar dele. Eu conheço uma que o marido fazia sexo de 3 em 3 meses. Ela pegou essa desculpa e começou pela internet. E pela internet ela traiu o marido. E pela internet ela foi embora, deixou a família, pensando que era Deus que estava preparando outro marido. Em 1 ano ela casou. Em 1 ano, pastora, em 1 ano. Porque o marido, muitas vezes, não satisfazia o seu prazer. Então, em vez de deixar, queridos, vai buscar Deus, vai orar, vai pedir para Deus, vai clamar. O homem, ele precisa ter esse senso de masculinidade dele satisfeito. Terceiro, ele aumenta o seu amor pela esposa. Você já viu que quando você é legal com ele à noite, no outro dia, meu bem, me leva no shopping. Ai, que mulher maravilhosa. Você quer ser mulher maravilhosa? Seja maravilhosa na cama com ele. Que senão o diabo vai para o outro para ser maravilhosa na cama com ele. Bem? Aumenta o seu amor pela esposa. Reduz a tensão no lar. Você já viu? Quando você não quer, no dia seguinte ele está tão nervoso, brigando com todo mundo. Briga com o filho, briga com a mulher. E briga com todo mundo. Porque ele está com tensão, ele precisa pôr para fora aqueles 300 milhões, é 1 milhão de espermatozoide. E você não quer, hoje não, amanhã não, depois de amanhã não, e vai. E ele anda até assim, ó. Eu estou brincando, mas o peso deve ser muito grande, né? Então, queridos, ele proporciona a mais emocionante experiência da sua vida. O homem e a mulher casados, quando conseguem entrar no auge, no clímax do negócio, coisa boa. Às vezes não quer, depois que está lá, ai que coisa boa, não sei por que eu não queria. Já falou isso? Tem um monte de mulher que fala isso. Ai, hoje não, amanhã não, mas um dia sim, naquele dia sim, ai que coisa maravilhosa. É esse clímax que o marido sente também. Aí ele olha para você, mas a minha mulher é maravilhosa. Viu, queridos? Então Deus quer que a gente seja feliz. Muda mais, Rita. Vamos lá. Eu tenho que acabar para a gente entrar no fórum. Tô suada aqui. Meu Deus, passei tanto desodorante, tanto perfume, mas estou cheirando azedo aqui. Hoje eu nem podia chegar perto. O impulso sexual e a mente. Nós falamos da pornografia na mente. O homem pegou? Quero. Tá. Não estou entendendo. Estudo ou descrição da prostituição? Descrição ou representação de coisas consideradas obscenas, geralmente de caráter sexual. Qualquer coisa, livro, revista, filme, ação ou representação que ataca e fere o poder, a moral e os considerados bons costumes. Isto é pornografia. Então, vendo pornografia, revista pornográfica, a gente não. Você não vê revista pornográfica de homem. Agora que está aparecendo que as mulheres estão, né? Mas de mulher em tudo quanto é lugar. Sabe por quê? Porque o homem, ele sente prazer no... Mulher não. É no toque, é no falar, é no somebody love, né? Que a mulher sente prazer. Então, mas agora com a internet da vida, a mente das mulheres que nós vimos ali,
estão sendo atacadas de uma forma terrível, querido. O diabo começa a trazer a lembrança para você. E você começa lá na internet bater papo. Não vou evangelizar. Eu vou evangelizar. É meu amigo. Mulher casada com amigo homem, sai dessa, querido. Um homem casado com mulher, amiga que não é tua esposa, sai dessa. Isso é um preparo para o adultério. Viu? Tem muita mulher adulterando hoje. Tem mais mulher do que homem traindo hoje por causa da internet. A internet, o diabo vai levar um homem lá dentro da sua casa para bater papo, para fazer. Tinha uma amiga minha que ela era uma bênção, querido, uma bênção. Essa mulher foi uma guerreira. E ela tinha problema sexual muito sério com o marido. Eu disse para ela, tenta levar ele no médico. Tenta levar no médico. Mas aí ela começou, o diabo pôs o homem na frente dela e começou com aquelas palavras, é esse que eu quero, esse que eu quero. Largou do marido. Hoje essa mulher está sofrendo terrivelmente. Ele arrumou outro, ele foi, era pastor, hoje ele mora com uma feiticeira. E ela já passou por 2 casamentos. E agora mora com outro homem. Então, ela falou um negócio, eu queria só puxar um gancho de uma coisa que está acontecendo tanto dentro da igreja, que nós falamos isso lá na igreja e todo mundo ficou meio que assustado sobre o pecado da defraudação dentro do relacionamento. Isso não é só para pessoas solteiras. Quando nós falamos a palavra defraudação, ela quer dizer tirar proveito de algo. Quando nós falamos defraudação no relacionamento, é quando no relacionamento homem e mulher, nós defraudamos muitas vezes mulher casada, cristã, peca o pecado da defraudação e não sabe, inconscientemente está fazendo aquilo e não sabe que está pecando. Quando ela falou sobre pornografia, né, o homem ele peca pelo olhar, a mulher ele é levado pelo olhar, e a mulher é pelo toque e pelo que ela ouve. Nós vemos mulheres dentro da igreja casada e muitas vezes o que ela não consegue ouvir do marido, infelizmente, né, a internet hoje ela tem o seu lado bom, mas tem um lado muito negativo que está destruindo os casamentos dentro da igreja. Por quê? Porque a mulher se ocupa na internet e discretamente, muito sutilmente, porque o diabo faz as coisas muito sutilmente, ela começa a conversar com alguém do outro lado que ela não sabe quem é, um desconhecido, e esse desconhecido joga meia dúzia de palavras que ela sempre sonhou ouvir do marido e ela nunca ouviu, e de repente ela se apaixona pelo desconhecido. Ela tem um marido dentro de casa, mas por ela não ouvir isso do marido, ela consegue enxergar no algo desconhecido que ela nunca nem viu o rosto, ela não sabe nem com quem ela está falando. Isso é a mulher casada, dentro da igreja nós estamos falando, não está muito longe de nós isso. E ela consegue se apaixonar por algo que ela nem viu, simplesmente por essa meia dúzia de palavras que ela ouviu. E por aí você começa a ver os casamentos sendo destruídos dentro da igreja. Às vezes você olha, nossa, mas largou o marido de tantos anos, o filho. Nossa, conheceu aonde? Conheceu na internet. Por causa de meia dúzia de palavras. A mulher, ela é muito levada nas palavras. E onde entra a defraudação nisso? Muitas vezes a defraudação, o pecado da defraudação no relacionamento, ele vem através das palavras, através do olhar, através das nossas mãos, através da nossa roupa. Como assim? Isso não é só para pessoas solteiras. Existem muitas vezes, como ela falou, pessoas casadas, mulheres casadas, que tem aquele jeito todo de ser, de falar simpática, de falar pegando. Às vezes não é nem na maldade, queridos. Mas essa mulher que tem esse jeito, ela tem que se policiar. Porque ela é uma mulher casada muitas vezes, né? Mas isso também pode acontecer com a mulher solteira que está aqui. E ela chega perto de um homem e ela está falando e pegando e toda simpática. O homem, o que é a defraudação? É você tirar proveito de algo. O homem, ele já começa a enxergar de uma outra maneira. Existem mulheres que fazem consciente e outras que fazem inconsciente.
Talvez, eu não sei se você já se deparou com um homem que chega até você, mesmo sabendo que você é casada, às vezes homem dentro da igreja, que fala com você de uma forma diferente, que olha diferente, e ninguém é burro. Você consegue ver que essa pessoa está falando e olhando diferente para você, joga palavras em duplo sentido para você entender diferente. São pessoas que estão defraudando através da palavra, outros através do olhar. Você já pegou alguém te olhando diferente? Você já olhou diferente para uma outra pessoa? Porque está tirando proveito de algo que não pode fazer. Um casal de namorados que não pode se relacionar sexualmente antes do casamento, muitas vezes fica naquele amasso, a mão para lá, a mão para cá, e isso é a defraudação, porque eles estão tirando proveito de algo que não pode ter. Começa aquele beijo e vai esquentando, e pensa que o pecado é somente consumar o fato do sexo. Então nós vemos casais muitas vezes solteiros que acham que só pecam se consumar o fato. Chega até quase um finalmente, mas ai, graças a Deus não pecamos, não fizemos. Já pecou o pecado da defraudação. Por quê? Porque estão tirando proveito de algo naquele amasso, e aperta aqui, aperta ali, e a mão ali, e isso dentro da igreja. Já pecou, é o pecado da defraudação. Mulheres que com roupas, muitas vezes, aonde entra a defraudação? Através da roupa. Muitas vezes você chega toda apertada, justa, transparente, decotes, e o homem olha para você e ele não pode fazer nada com você. Então está tirando proveito de algo que não pode ter. Ele está desejando algo que ele não pode ter. Muitas vezes porque você é uma mulher casada e está ali de uma forma, através da sua roupa, defraudando através da sua roupa, porque o homem está desejando você e ele não pode ter. Então, cuidado, isso não é só para pessoas solteiras. Nós estamos falando que isso pode acontecer no meio da igreja e no meio de pessoas casadas. A defraudação através das palavras, do olhar e das roupas. Amém? Essa é minha filha. Amém, querido? É a defraudação através da roupa, que ele está muito sério hoje. Nós mulheres estamos esquecendo que é porque a gente não tem costume e a gente pode andar de qualquer jeito. A Bíblia dá o modelo da roupa do cristão. Pedro diz, decentemente. Eu fico doente na igreja quando eu vejo as mulheres indecentes. Uma das coisas que chama a atenção, que é muito sensual na mulher, é o seio. Então você usa essa roupa, você olha, não tem nada, você olha de cima para baixo, nada, mas quem está olhando está vendo o teu seio. O homem começa a olhar para o teu seio e começa a te desejar. Ou então pega aquelas calcinhas tanguinha, vestido apertado para lá e para cá. O homem sente prazer em olhar. Ele começa a imaginar como é teu corpo. Aquelas mini saias, com as perninhas aparecendo. E você pode fazer no teu quarto, na tua casa, com teu marido, porque tu é casada. Mas na rua, na igreja principalmente. Falei que eu fico doente. Eu falei, eu não vou mais chamar atenção, porque diz que eu sou uma pastorinha chata. Mas eu perco totalmente a graça de Deus quando eu vejo alguém subir no púlpito, quando entra na igreja, com aquela roupa que vai defraudar o homem. O homem vai sentir desejo de olhar para você. Aquelas calças apertadas marcando tudo. Então, queridos, vamos tomar cuidado. Deus quer que nós sejamos santos. Tomar cuidado com a nossa mente, com a mente dos nossos maridos. Porque, queridos, o impulso sexual, ele começa primeiro aqui na mente. Vamos usar e abusar daquilo de bom, desse presente maravilhoso que Deus deu para nós, que é o sexo. Amém? Mas segundo os padrões da Bíblia. Amém? Gostaram? Foi difícil. Eu acho que a segunda vez vai ser melhor, porque olha, estou suada aqui.